Você entrou para o mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega. Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 9 de novembro de 2021, uma terça-feira, e vamos aí atualizar a situação do Bitcoin que rompeu o topo histórico ontem, superou a máxima, atingiu o maior preço até então registrado. Vamos falar aí da situação das principais moedas e das moedas que foram pedidas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico no vídeo de ontem, beleza? Então vamos lá pessoal. Chega de depender de bancos para suas transações com criptomoedas. Chegou a CryptoBRL, link na descrição. Então vamos lá pessoal, primeiramente eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos vídeos que eu posto aqui no canal Criptográfico. E se você quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, deixa um comentário aí embaixo que assim você me dá uma força enorme, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos aí falar do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin pessoal, subindo forte ontem, tá? Ontem ele chegou a subir aí em torno de quase 7% aí em relação ao preço máximo que ele atingiu, né? Hoje o Bitcoin cai um pouco mais de 1%, tá? Normal depois de um dia de alta forte, como eu sempre digo. É comum haver um dia de correção, um dia de realização de lucros, beleza? As pessoas que estão lucrando, elas acabam optando aí por realizar lucro, né? Uma parte, vender e tal. Isso faz aí com que os preços costumem recuar nesses momentos. Mas bem, pessoal, como que tá a situação agora do Bitcoin? Bem, o Bitcoin hoje ele tá retestando o topo histórico, tá? É normal depois que ele rompe o topo histórico, ele retestar a região, o topo histórico lá do dia 20 de outubro, não, topo histórico de pouco tempo, tá? E pessoal, como eu disse para vocês, depois que rompe o topo histórico, não há resistências à frente. O que são as resistências? São barreiras aí, são pontos em que as pessoas veem que o preço já bateu várias vezes, não conseguiu subir e falam, olha, quando bater nesse preço eu vou vender. Pessoas ficaram presas naquelas regiões e acabam vendendo. Então o Bitcoin ele não tem isso, tá? Ele não tem pontos aí muito claros aí, muito específicos para segurar os preços. Então o Bitcoin pode disparar. Vejam só o que aconteceu a última vez em que o Bitcoin rompeu o topo histórico, né, que foi lá foi por volta aqui de dezembro de 2020, tá? O Bitcoin ele definitivamente rompeu o topo histórico. O que é que aconteceu, pessoal? Ele chegou aí, saiu da região dos 60 mil dólares e foi para a região ali dos 60 mil dólares, tá? Então ele fez uma alta ali de 200% depois que rompeu o topo histórico em relação àquele preço. Por que que aconteceu isso? Porque depois que ele rompeu o topo histórico, a gente olhava aqui para trás no horizonte, a gente não tinha resistências, tá? Então ele tinha um espaço livre aí para estar subindo em pouco espaço de tempo. Agora, pessoal, a gente tem uma situação aí um pouco parecida, né? Com esses outros momentos, tá? Também aconteceu a mesma coisa lá em março de 2017, quando o Bitcoin rompeu o topo histórico. O que que aconteceu, pessoal? Ele rompeu, ele não tinha mais resistências à frente, a gente olhava aqui para trás no gráfico, não tinha resistência e ele subiu. Em 2017 ele chegou a subir muito, né? Ele chegou a subir aí em torno de 1.500% num ano, tá? Então foi uma alta muito forte. E agora a gente novamente não temos resistências na frente. Então a gente tem um espaço aí livre e gigantesco para o Bitcoin estar se valorizando nos próximos dias, próximas semanas, talvez até próximos meses, tá? Não vou falar nos próximos meses porque a gente não sabe exatamente até quando vai esse movimento de alta, mas enfim, pessoal, tudo aí tá indicando para cima, tá? E se a gente relembrar aqui, né, o que eu tava falando nos últimos dias, o Bitcoin tinha rompido para cima uma bandeira de alta, cujo alvo dessa bandeira de alta se encontra, né, ainda, não se encontrava, ele se encontra lá na região dos 88 mil dólares, tá? Então o Bitcoin, a perspectiva é que nos próximos dias e semanas ele venha a buscar a região dos 88 mil dólares, que é o alvo dessa bandeira de alta rompida para cima, beleza? Então para o Bitcoin a gente tem perspectiva altista. No mais, pessoal, essa região que ele está retestando aí hoje pode vir, era a região de resistência, então virou uma região aí de suporte, né? Então pode ser um ponto interessante aí para estar montando posições se você identificar algum setup
tá? Pode ser um ombro cabeção invertido aqui no gráfico de 15 minutos, fundo duplo, um martelo, qualquer coisa aí que dê para você colocar stop, pode sinalizar um bom momento aí, uma boa oportunidade de montar uma posição, beleza? No Bitcoin. Vamos falar aí da Ethereum. A Ethereum, o que está acontecendo com a Ethereum, pessoal? Ontem a Ethereum também deu uma subida junto com o Bitcoin, tá? Só que ela subiu só 4%, né? A gente vê que ela subiu menos do que o Bitcoin. O que está acontecendo, pessoal? É que quando o Bitcoin começa a subir muito forte, geralmente o dinheiro ele começa a sair das altcoins e ir para o Bitcoin. Tá todo mundo vendo que o Bitcoin está subindo forte, então eu quero comprar o que vai subir mais. Então as pessoas acabam tirando dinheiro das altcoins, colocando no Bitcoin, isso faz com que elas valorizem menos do que o Bitcoin, tá? Então acontece essas coisas. No entanto, pessoal, na Ethereum a gente tem aqui inicialmente a perspectiva aqui, tá? Dela bater ali a região dos $4.900, alvo daquela bandeirinha de alta no gráfico de 4 horas, que se formou ali entre o dia 30 e o dia 2 de novembro. A gente tem aquela cunha descendente rompida para cima, cujo alvo se encontra na região de $5.200, tá? E temos aquele padrão xícara, cujo alvo se encontra ali na região dos $6.300. Então, pessoal, para a Ethereum tudo está confluindo aí para que ela suba, tá? Tudo está indicando que a Ethereum ela pode aí subir mais nos próximos dias, e quando o Bitcoin estiver subindo forte, é bem provável que a Ethereum ela não tenha aí uma performance muito espetacular, tá? É normal quando o Bitcoin está subindo forte, ele geralmente ofusca aí o brilho da Ethereum e da maioria das altcoins, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a FTT, pessoal. A FTT continua dentro daquele triângulo, tá? A gente precisa que ela rompa para cima esse triângulo para ela buscar a região dos $130. Hoje ela tá caindo aí 4%, pessoal, e é a mesma situação aí da Ethereum e da maioria das moedas, tá? Quando o Bitcoin começa a subir forte, ele geralmente ofusca o brilho das moedas, das altcoins, ele tira dinheiro dessas altcoins, beleza? Isso faz com que elas caiam. A BNB também hoje aí corrigindo em torno de 1 e pouco por cento, né? Quase 2%. A BNB também, pessoal, a gente já sabe que ela tem uma resistência, ela já chegou ali perto da região de resistência dos $688, né? Ela superando os $688, ela deve buscar os $1.130, que é o alvo daquele triângulo simétrico gigante que a BNB rompeu, beleza? Cardano, pessoal, Cardano chegou a subir 14% hoje, tá? Se a gente vê aqui no gráfico de 4 horas, a gente vê que ela tá rompendo aquela cunha descendente, cujo alvo na região dos $3,50. E, pessoal, a Cardano ela pode vir a fazer um movimento de pullback, tá? Ela subiu muito hoje, então pode ser que ela recue aí nos próximos dias, beleza? XRP, pessoal, a XRP rompeu aquela bandeira de alta, tá? Cujo alvo se encontra na região dos $2,10. A perspectiva para a XRP é que nos próximos dias e semanas, talvez até alguns meses, né, uns 2 meses aí, é que ela busque aí o alvo dessa bandeira de alta na região dos $2,10, beleza? Dogecoin segue aí da mesma situação, a gente precisa que ela rompa a região dos 35 centavos de dólar para ela conseguir embalar, pegar força para ir nos 50, tá? Polkadot, pessoal, segue aí retestando a região do topo histórico, alvo da Polkadot é nos $88, então Polkadot é uma moeda aí que tá em um ponto interessante, beleza? Bitcoin Cash, pessoal, subindo aí em torno de 10% hoje, tá? Bitcoin Cash demorou, mas foi, né, pessoal? A moeda aí que inclusive eu citei ela algumas vezes aqui como oportunidade ali na região dos $600, agora chegou em 700. Inicialmente ela deve aí, é bem provável que ela venha buscar o topo anterior na região dos 800 e também que ela alcance os $1.000 novamente, tá? Então Bitcoin Cash a gente segue otimista aí. Como eu disse para vocês nos últimos dias, ela estava chegando no final de um triângulo aí que estava prestes a ser rompido para cima, tá? Então tudo estava indicando. O alvo aí tá na região dos $1.000, então a Bitcoin Cash aí, a perspectiva para ela nos próximos dias é que ela se valorize, beleza? Ela pode corrigir amanhã, uma vez que ela tá subindo 10% hoje, pode acontecer, por isso eu não recomendo comprar hoje, tá? Se você não comprou aqui embaixo, quando tava rompendo o triângulo, enfim, comprar hoje pode ser perigoso, mas a perspectiva para ela tá ali na região dos $1.000, beleza? Solana encontrou resistência na região dos $260, por enquanto a gente não tem aí nenhum setup muito claro para ela, beleza? Então a gente segue aguardando aí a Solana fazer algum padrão gráfico para a gente estar tentando se posicionar. Chainlink, pessoal, Chainlink segue aí retestando a cabeça do pivô de alta que ela rompeu, tá? Mas o alvo dela segue ali na região dos $70. Então para Chainlink a gente tem perspectiva aí dos $70. Hoje o Bitcoin tá corrigindo. Ontem a Chainlink ela subiu aí o mesmo tanto praticamente que o Bitcoin, tá? Então a Chainlink tá acompanhando bem o Bitcoin. Perspectiva para Chainlink aí $70, beleza? Litecoin, pessoal, subindo 16% hoje. Já bateu o alvo daquele ombro cabeção nos $250.
E agora, pessoal, a gente deve procurar aqui na Litecoin pontos de resistência, pontos em que ela pode ter realização de lucro, tá? Passou 61% da retração de Fibonacci, então existe grande chance aí dela ir buscar a região ali dos $413, que é o topo histórico. A próxima resistência para a Litecoin se encontra na região dos $310, beleza? Por enquanto, perspectiva de subida para a Litecoin. Agora, no curtíssimo prazo, tá? Para amanhã, depois de amanhã, tomem cuidado. Se você comprar a Litecoin aqui, ela pode corrigir. Se subiu 10, 20% num dia, meus amigos, principalmente em moedas de market cap grande como a Litecoin, é bem provável que ocorra uma realização de lucro e ela corrija, tá? Então eu não compro aqui e acho um pouco perigoso comprar aqui, beleza? Uni, pessoal, até que enfim a Uni começa a andar, né? A Uni, ela precisa aí superar a região dos $228,30 aproximadamente ali, para romper essa tendência de baixa. Hoje ela está subindo 5%, mas a gente precisa que ela vá um pouco acima para definitivamente romper essa tendência de baixa. E quem sabe buscar o alvo desse possível triângulo que ela está formando aqui, que se a gente projetar ele para cima, a gente teria um alvo aí lá na região de, vamos ver aqui, seria lá na região de $57,49, beleza? Então olho na Uni. Outra moeda aí que a gente tem que comentar aqui hoje, né, é a Matic, tá, pessoal? Ah, Tainan, a Matic parou, o que aconteceu com a Matic? Ela não vai mais subir. Pessoal, a Matic, ela tá seguindo aí a maioria das altcoins, tá? Ela tá, além de estar sofrendo na realização de lucro depois de ter subido por muitos dias, ela também está aí esperando um momento bom para as altcoins. O alvo da Matic segue na região dos $3,80, então a moeda aí com perspectiva de valorização, beleza? Teta, pessoal, Teta tá quase confirmando o pivô de alta, ela só precisa passar ali da região dos $8,58. Aí, meus amigos, é lua para Teta, beleza? E o alvo dela é lá na região dos $21. Então, a Teta hoje tá subindo um pouquinho, né? Tá mais que a maioria das moedas aí do mercado. Fiquem de olho na Teta, porque para mim a Teta é uma oportunidade aí para os próximos dias, beleza? Bem, pessoal, Cake também ontem rompeu aquela bandeira de alta, agora a gente precisa aí que ela tá fazendo pullback, tá? Então, momentos aí de relação risco-retorno melhor aí para estar entrando o alvo da Cake lá na região dos $35, beleza? Então agora, pessoal, vamos aí comentar sobre as moedas pedidas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico. Então vamos aí para as moedas pedidas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico. A primeira delas é a CHZ, a Chiles. E aí, pessoal, o que é que tá acontecendo com a Chiles? A Chiles parou aqui na região dos 47 centavos nos últimos dias, tá? Bem, pessoal, lá no dia 30 de outubro, a Chiles deu uma subida muito forte. Ela chegou a subir aí mais de 50% num dia, né? Geralmente, esses movimentos de muita volatilidade acabam terminando nos próximos dias em lateralização, tá? E é isso que tá acontecendo com ela agora. No entanto, pessoal, se a gente olhar um contexto maior aqui da Chiles, a gente tem alvo aí inicialmente na região dos $1, tá? E esse aí seria o alvo mais realista, mais conservador, e o alvo aí mais otimista na região ali dos $19. Esse aí eu tenho minhas dúvidas se ela alcança esse alvo, beleza? Que ela teria que atingir uma capitalização de mercado muito alta, que eu não sei se ela atinge. Mas, de qualquer forma, pessoal, acredito que pelo menos ali os $1 é bem provável que ela atinja, tá? Que é o alvo aqui desse triângulo maior que ela rompeu. Por enquanto, pessoal, nos tempos gráficos menores, para curtíssimo prazo, para algumas horas a gente não tem setup nela, mas para os próximos dias e semanas tem esse triângulo rompido para cima com alvo lá em $1, beleza? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar é a ERG, que foi pedida aqui pelos inscritos, a Ergo. Tá? A Ergo precisa aí continua na mesma situação, ela precisa romper a região dos $11,50 para romper a cabeça do pivô e acabar aí com essa tendência, sair dessa tendência de baixa, beleza? Por enquanto a gente não tem nenhum setup muito claro na Ergo. Se ela conseguir passar os 11,50 ali, provavelmente ela pode iniciar aí movimentos de topos e fundos mais altos, tá? Me pediram para falar sobre a CryptoMines Eternal, né? Essa moeda, infelizmente, ela tá em tendência de baixa, tá? A moeda aí dessas DEX, né? Se eu não me engano, ela é da PancakeSwap ou Uniswap, tá? Infelizmente, a gente viu uma linha de tendência de baixa nela. E, pessoal, é o que eu sempre digo, essas moedas novas de DEX, eu não gosto de analisar, tá? Porque se a gente olhar aqui, essa moeda tem um pouco mais de um mês de histórico. Na análise gráfica, pra gente analisar gráficos, a gente precisa primeiramente de histórico, quanto mais histórico, melhor, e de volume, tá? Ela não tem os dois, infelizmente. Uma moeda dessa com baixo volume de negociação
alguma baleia, não uma baleia, mas qualquer ordem de compra muito grande pode fazer ela começar a subir de uma hora para outra, ou qualquer ordem de venda muito grande pode fazer ela cair forte de uma hora para outra, tá? Então são moedas aí que são difíceis de operar utilizando somente gráfico, beleza? Me pediram para falar, pessoal, sobre a Light, né? O Light Token. Infelizmente, a gente vê nessa moeda aqui, pessoal, o mesmo problema, algo parecido aí com o que a gente vê ali na última moeda que eu falei, tá? A gente não tem aí um histórico grande, a gente tem pouco histórico de negociação, tem um pouco mais de um mês de histórico de negociação, então a análise gráfica que a gente precisa normalmente de histórico, a gente vai olhar os suportes e resistências, são pontos aí que no passado o preço bateu e voltou, ela não tem, tá? Ela tá em tendência de baixa, mas com uma moeda com baixíssimo volume de negociação, qualquer compra ou venda muito grande pode causar movimentos aí muito drásticos no preço, beleza? Me pediram para falar sobre o alvo da Gala, pessoal. Bem, a Gala hoje está caindo aí quase 5%, tá? A Tainan, então quer dizer que ela não serve aí como oportunidade para uma eventual alta? Não, tá? Na minha opinião, ela serve sim, só não é uma moeda para entrar muito pesado, viu, pessoal? Porque ela é uma moeda aí de risco, beleza? Mas o que que acontece, pessoal? Me disseram aí que ela... Tá, eu tenho colegas que estudam fundamentos de moedas aí. Me disseram que ela é uma moeda que tem potencial aí, no caso de uma out-season, de ter uma performance legal, tá? Uma moeda aí para apostar pouquinho. E, pessoal, se a gente projetar essa cunha descendente para cima que ela tá fazendo, o alvo seria lá na região dos 17 centavos de dólar, tá? Hoje ela tá 8. Então é uma moeda aí que, em caso aí de um mercado favorável para as altcoins, ela pode ser lembrada. Se eu não me engano, ela tá no 236 do market cap. Então, se ela subisse para o 100 ali, ela já teria uma ascensão muito grande, beleza? Então, é uma moeda aí para ficar de olho, pessoal. Outra moedinha pedida aqui no canal foi a VET, tá? A VET rompeu aquele triângulo simétrico gigante, né? Alguns podem falar que é uma flama. Confirmou o alvo, tá? Provavelmente a gente pode ver a VET aí na região dos 80 centavos aí nas próximas semanas, talvez até meses, beleza? Ah, Tainan, porque vai rápido? Acredito que não, tá? Porque esse triângulo aqui ele foi formado entre março e outubro, então ele levou meses para ser formado, então a gente não precisa esperar que o alvo vai ser atingido de forma tão rápida, beleza? Me pediram para falar sobre a Luprin, né? Essa moeda aí tá subindo muito, pessoal. Ela rompeu o topo histórico, tá? Não tem resistência na frente, tem muito espaço para subir. Só que como tá subindo muito e tá subindo praticamente reto, né? A gente nem vê topos e fundos mais altos aqui, a gente vê ela subindo na vertical, tá? Isso aqui, pessoal, para mim é perigoso, tá? Eu acho perigoso entrar aqui. Se você tem essa moeda, minha dica, vai realizando lucro, porque quando sobe muito assim, começa a ficar arriscado, beleza? Vai vendendo aos poucos, ou não sei qual que é a sua estratégia. Se você já fez 100% de lucro, talvez seja interessante você vender metade, né? E aí você deixa o outro, os 50% lá de hold e você apura aí aquele capital inicial que você investiu, beleza? Então, para Luprin é isso, pessoal. Moeda aí que se encontra arriscada e não tem nenhum setup muito claro, beleza? Me pediram para falar sobre a Engine. Engine caindo em torno de 5% hoje. Pessoal, a Engine rompeu uma flâmula ali com alvo lá na região dos 5 dólares e 30 centavos, tá? Hoje ela tá caindo e a gente sabe que nenhum ativo ele sobe assim do dia para noite, ainda mais que ela formou esse triângulo entre março e outubro, né? Quase novembro aqui que ela rompeu esse triângulo. Então, levou meses para formar, já sabe que não vai atingir o alvo do dia para noite, mas o alvo para Engine tá ali na região dos 5 dólares e 30 centavos, beleza? Me pediram para falar sobre M-Box, pessoal. M-Box já me pediram ela outras vezes e ela segue na mesma, tá? A gente precisa aí ver ela dar alguma demonstração. No momento a gente não tem setup nela e ela segue aí andando de lado, beleza? Outra moeda pedida é a GIX, pessoal. E a GIX, ela tá confusa, né? Ela rompe para um lado, rompe para um outro. Enfim, por enquanto a gente não tem aí sinais de que ela vá conseguir sair dessa lateralização, tá? Ela começou a romper ali, depois voltou, enfim. Sem setup também. O que eu quero dizer com sem setup? A gente não tem nela aqui um padrão, tá? A gente não tem um fundo duplo, a gente não tem um ombro, cabeça, ombro invertido, a gente não tem nenhum sinal aí indicando que ela vai subir ou que vai cair. Ela tá aí estagnada, beleza? Uma moeda que está meio esquecida. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que foi pedida por um inscrito aí do canal, é a DYDX, parece derivada, né, de cálculo 1, DYDX. Não sei se tem a ver com isso, essa moeda. Enfim, parece que ela está rompendo aí uma linha de tendência de baixa, tá? A gente olhar aqui, a gente vê que ela tá aí
parece estar rompendo. E, pessoal, a gente precisa aí agora que ela consiga superar a cabeça desse pivô aqui, que seria essa região dos 18 dólares e 80 centavos, tá? Ela superando essa região, aí a gente pode dizer que ela ficou livre da tendência de baixo, também vai estar formando um fundo duplo aí, que se a gente projetar para cima, a gente teria alvo para esse fundo duplo aí, lá na região de 21 dólares e 95 centavos, beleza? Então, olho nessa moeda, porque tudo tá indicando aí que ela está ameaçando aí fazer esse movimento de fundo duplo, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Algo, foi pedida por um inscrito aqui do canal. A Algo segue andando de lado, um gráfico parecido com o da Agix, que eu falei agora há pouco, né? Ela está aí, pessoal, parece estar acumulando para romper a máxima histórica dela, tá? Eu vou colocar aqui no gráfico Algo USD, que vamos ter um histórico maior, né? É a mesma coisa, tá? Pelo menos o histórico da Binance dela aqui, o maior preço atingido foi ali na região dos 3 dólares e 76 centavos. Ela parece estar aí acumulando para romper aquela região, beleza? A gente olhar aqui, a gente vê que ela parece estar fazendo aí um triângulo, né? Um triângulo simétrico, tá? Esse triângulo simétrico, a gente tem que aguardar ele ser rompido para algum lado para a gente ter mais certeza, ter mais condições aí de falar, tá? Se ele for rompido para cima, pessoal, ele pode ser considerado aí uma flâmula e teria o alvo lá na região dos 3 dólares e 98 centavos. Se for rompido para baixo, provavelmente a gente veria algo aí voltar para as mínimas aí de março de 2020, beleza? Então, a gente tem que aguardar esse triângulo ser rompido para a gente ter uma direção mais clara. Me pediram para falar sobre a CSPR, tá? Infelizmente essa moeda segue andando de lado e por enquanto não há nenhum setup, nenhum sinal nela, beleza? Me pediram para falar também sobre a Tabu, um token, né? É um token que está em tendência de alta aí, tem subido bastante aí nos últimos dias, mas é aquela história, pessoal, essas moedas aí novas da Uniswap tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque tem pouco histórico e é pouco volume de negociação, né? Se algum desenvolvedor resolve vender uma parte desses tokens aí de uma hora para outra, ou alguém que tem muitos tokens, ele consegue jogar esse preço aqui para baixo de uma hora para outra, tá? Então tomem cuidado com essas moedinhas. Mas no geral, pessoal, tendência de alta, tá? Ela parece estar formando, bateu num ponto uma linha de tendência de alta que, se tudo der certo, nenhum desenvolvedor vender do nada, ela pode aí fazer mais uma pernada de alta, beleza? Me pediram para falar também sobre a Yield, né? Outra moeda aí, pessoal, de Uniswap, de PancakeSwap, essas moedas aí de DEX, tá? Infelizmente é uma moeda aí que a gente vê a tendência de baixa, né? Vem se desvalorizando aí, a gente vê que ela vem fazendo topo de fundos mais baixos, tá? Não há sinal de alta e no momento aí, nos últimos dias, ela segue aí estagnada nessa mesma região, tá? Que ela está desde o início de outubro. Então a moeda aí tendência de baixa, moeda com pouco volume, moeda de altíssimo risco para ser negociada, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês uma ótima terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.